estudantes, navegantes, pessoas interessadas em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara, esse é o canal Sociologia Artesanal. E o objetivo desse vídeo é apresentar algumas dicas rápidas para estruturar uma aula de sociologia. Então o objetivo do vídeo é que após assisti-lo, você que está aqui conosco tenha condições de estruturar, organizar uma aula de sociologia com seus principais elementos. Bom, gente, antes de mais nada é preciso dizer que uma aula de sociologia parte de uma premissa, na minha concepção, que é a premissa da gente ter então um momento de introdução, um momento de desenvolvimento do conteúdo e um momento de integração conclusiva, de fechamento, de conclusão das atividades. Na introdução, gente, a gente precisa então apresentar o objetivo da aula. Inclusive, uma sugestão que eu sempre faço para os estudantes que trabalham comigo é passar no quadro ou ditar esse objetivo da aula. Apresentar também o tema que vai ser trabalhado nessa aula, o que vai ser discutido, qual é o tema que vai ser abordado, então apresentar de maneira sintética depois do objetivo da aula. Lembrando que o objetivo da aula tem relação com aquilo que vocês querem que o estudante aprenda, Então o objetivo da aula é que o estudante entenda, aprenda determinado conteúdo. E por fim, ainda na introdução, buscar as relações da aula que está sendo apresentada com as aulas passadas, com as aulas que já foram trabalhadas, buscando então esse nexo, essa dobradiça, essa conexão com as aulas que já aconteceram. No desenvolvimento da aula, a gente vai ter então o grosso do conteúdo, os detalhes do conteúdo que vai ser trabalhado, a discussão propriamente dita a respeito do conteúdo que vai ser trabalhado. Aqui é importante retomar, lembrar uma coisa que me parece, o maior desafio da atividade docente, o maior desafio de um professor, de uma professora, que é a transposição didática, a mediação pedagógica, a mediação didática entre um conteúdo complexo, um conteúdo teórico, um conteúdo abstrato, e a realidade, a vida concreta, a vida real. Então, buscando exemplos, para materializar esse conteúdo teórico. Então, o que a gente tem nesse momento, no momento do desenvolvimento? Esse desafio da mediação didática, da mediação pedagógica. Eu costumo também dizer para os meus estudantes que esse desafio se traduz no seguinte, gente, que a gente tem que dizer o conteúdo que vai ser trabalhado, dizer o conceito, dizer a teoria, falar o conceito, falar a teoria, mas também mostrar o conceito, também mostrar a teoria. Mais ou menos assim, se eu quero trabalhar, por exemplo, a perspectiva durkheimiana de coerção social, eu explico, bom, olha, coerção social, então eu digo o que é a coerção social. Coerção social é a pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Mas é preciso que eu mostre também para os estudantes como essa coerção social, essa pressão da sociedade sobre o indivíduo ocorre. Então eu posso usar o exemplo, por exemplo, o perdão da redundância, de uma situação em que eu esqueci de passar desodorante, ou que eu opto por não usar mais desodorante, e todos os dias eu pego o ônibus está lotado, e quando eu levanto os braços, me segurando no ônibus, sem o uso do desodorante, o meu corpo vai exalar um cheiro natural, que é um cheiro incômodo para a sociedade, e portanto a sociedade exercerá uma pressão social ao indivíduo que não usar o desodorante, nesse exemplo do ônibus lotado. As pessoas vão te olhar de cara feia, certamente haverá pessoas que te olharão de cara feia, e essa situação vai ficar desconfortável, constrangedora para o indivíduo perante o coletivo, em função dele estar sofrendo coerção social. Então, esse é um exemplo dessa mediação pedagógica que a gente tem que fazer entre dizer o conteúdo, dizer o conceito e mostrar o conceito. Para finalizar, então, a aula, eu sugiro sempre uma integração conclusiva, que é o momento em que a gente vai retomar o que foi trabalhado de mais importante na aula, vai repetir algumas ideias centrais, de maneira sintética, uma integração conclusiva, uma conclusão, e vai tentar conectar, então, esse conteúdo com as próximas aulas. Se lá na introdução a gente conectou essa aula com as aulas anteriores, apresentando o objetivo da aula e apresentando o tema, no final, na integração conclusiva, a gente faz uma breve síntese do desenvolvimento da aula, do conteúdo trabalhado na aula, e conecta essa aula com as próximas aulas a serem trabalhadas.
Tudo isso, gente, é importante dizer que tem que ser colocado, né, tem que ser materializado num plano de aula. A minha sugestão para um plano de aula é que ele tenha alguns elementos. Ele tem que ter um tema, né, que é justamente o que vai ser trabalhado. Depois ele tem que ter um objetivo, que é justamente o que os estudantes devem aprender. Tem que ter também os procedimentos metodológicos, né? Como que a gente vai metodologicamente trabalhar essa aula, uma aula expositiva dialogada, um seminário, uma oficina, um debate, etc. Tem que ter também a descrição das atividades, né? Que é justamente o passo a passo da organização da aula, né? O que vai ser dito na introdução, o que vai ser dito no desenvolvimento, o que vai ser dito na conclusão. Eu sugiro também que o estudante prepare esse plano de aula, colocando mais ou menos quanto tempo vai ser utilizado na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Cabe ainda, para finalizar o plano de aula, elencar os recursos que vão ser utilizados, né? O quadro branco, o livro didático, vídeos, músicas, imagens, caderno, etc, etc. E, por fim, as referências, né? Que são os autores que embasam o conteúdo da aula, os vídeos utilizados, as fontes das imagens e assim por diante. Dessa forma, então, a gente tem, no primeiro momento, apresentado aqui no vídeo, a estrutura da aula, né, como eu penso que a aula de Sociologia pode ser bem elaborada, uma aula de Ciências Sociais, uma aula de Sociologia, então a organização, a estrutura da aula, e também a materialização dessa organização, dessa estrutura da aula, no plano de aula. Beleza, rapaziada? Se vocês estão acompanhando aqui o canal, acham que o nosso trabalho pode ajudar em alguma coisa nas vossas vidas, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, acompanhem o desenvolvimento das nossas atividades no Instagram, né, Sociologia Artesanal, e também no blog sociologiaartesanal.com. Valeu? Aquele abraço, gente. Tamo junto.